Jesus, esteja comigo, esteja com vocês. Hoje é a quarta do Sobrenatural de Deus. Hoje é aquele dia que o Pai reservou. Se aproxime mais para você receber mais uma porção. E essa porção vai fazer toda a diferença no teu caminhar, na tua vida. Sim, na terra mesmo. Até nos encontrarmos aqui na glória. E hoje eu quero trazer um assunto que poucos têm conhecimento. Poucos só imaginam, mas eu quero trazer, revelado na palavra. Eu poderia até começar e fazer uma pergunta a vocês. Eu perguntaria então assim: por que Jesus veio aqui à Terra? Eu quero fazer você pensar um pouco. Eu sei que tem várias respostas, você vai imaginar algumas respostas, né? Mas eu te convido a já receber uma revelação que nós encontramos em João, capítulo 10, versículo 10, a parte B. Quando ele começa o versículo 10, na parte A, ele diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí ele complementa: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Vida em abundância. Quando nós pegamos o original, aí nós vamos encontrar uma palavra que ela é Zoe. Z-O-E. E o que significa essa palavra tão pequena, mas com uma grandiosidade enorme? Significa: eu vim trazer a vida de Deus para vocês. Veio o quê? Trazer a vida de Deus para vocês. Gente, é maravilhoso, é tremendo, porque quando nós olhamos, quando nós verificamos, Deus tem uma vida. Deus traz, por meio do seu Filho Jesus, essa vida para mim e para você. Porque muitos podem estar pensando que Jesus veio à Terra para fundar uma igreja, para fundar mais uma religião. Não, tudo isso já tinha bastante. Ele veio trazer algo mais forte, algo mais poderoso, algo que fosse para toda a humanidade. Trazer a vida de Deus para aqui, para a Terra. Que é quando nós chamamos e falamos: vamos trazer os céus à terra. Então Deus enviou seu Filho para fazer exatamente, trazer a vida de Deus aqui para nós. E quando nós meditamos e descobrimos que esse foi o único propósito de nos agraciar com a vida de Deus. Que essa palavra ela é grega, tá? Depois você pode fazer uma pesquisa, tá? Quando em João mesmo, se você olhar 3,16, que é quando nós começamos a perceber, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para o que todo nele crer, não o que? Pereça, mas tenha a vida eterna. Porque essa palavrazinha Zoe, a vida de Deus, ela é para aqui, para a terra, mas também é para a vida eterna. Faz parte da salvação. Mas quando em João 3,16 você analisa que Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho, a maioria fica só aí. Gente, não tem amor maior do que esse. Mas ele diz para algo, para que todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça nessa caminhada. Sim, então quer dizer que alguém pode perecer? Sim. Mas para não perecer é necessário que o quê? Que creia no seu Filho Jesus. Para quê? Para conquistar a vida eterna.
Vamos ver o que é que diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. O Senhor aqui já nos escreve e diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a sua vida eterna. A mesma palavra zoe no grego. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus preparou. Deus tem uma vida nele, para que todos aqueles que creiam tenham gratuitamente esta vida por meio de Jesus Cristo. Vamos voltar um pouquinho em João capítulo 5. Para seu filho, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Essa mesma vida de Deus foi passada para Jesus, para depois Jesus vir aqui na terra e nos dar gratuitamente e julgar quando necessário. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Essa vida que Jesus trazia era a luz para nós, para mim e para você. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Aí aqui ele vai falar toda a narrativa que João Batista preparou todo o caminho para quando Jesus viesse trazer a vida Zoe para mim e para você, a vida de Deus para mim e para você, nós pudéssemos receber já conhecendo algo, porque nele estava a vida, nele estava a vida de Deus. O Pai tem essa própria vida, entregou essa própria vida para o Filho vir e distribuir para mim e para você. Quando nós olhamos em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17 e 18, nós começamos a compreender que se eu e você estivermos em Cristo Jesus, nós podemos receber essa vida de Deus, a vida Zoe. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criação. As coisas antigas, a sua vida antiga já passaram, eis que surgiram coisas novas, porque Deus trouxe uma vida nova para você. Tudo isso provém de Deus, porque é dele. Então, se é dele, ele pode entregar para mim e para você. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo todo o mundo que tinha sido afastado por conta do pecado. Então se perdeu a comunicação com Deus. Como se Deus estivesse fazendo e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Ei, filho, eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de mim e de você. Por amor de Cristo, do seu único Filho. Aí nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ei, se você está afastado, se você não tem essa vida de Deus, se sua vida está um pouco atrapalhada, se está tendo tribulações demais, se está tendo isso e aquilo que não está nos conformes, você precisa desejar
e pedir ao Espírito Santo de Deus que abra teus olhos, as estratégias para você receber a vida de Deus, que é uma vida plena. É a plenitude de Deus, a vida plena. Pois Deus tornou-se pecado por mim e por você. Ele não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A justiça de Deus é para que eu e você, nós não sejamos considerados indignos, mas considerados dignos de estar diante dele, o Rei dos Reis, diante do seu trono, e nos achegarmos a ele por meio de Jesus. Foi essa justiça. Ele nos deu justiça de nos tornarmos puros e limpos, para que nós pudéssemos estar em sua presença. Ah, mas se você disser, mas eu não estou digno. Sim, mas peça perdão dos pecados. Na mesma hora o Senhor perdoa, aí você se achega a Ele. Você conversa com Ele. Você libera perdão para você também chegar junto do seu trono. Porque Jesus foi justiça de Deus para a minha vida e para a tua vida. E existiu também alguns passos e alguns processos nessa caminhada para que eu e você nós tenhamos essa vida, a vida plena, a vida em amplitude. É preciso que eu e você, nós, além de recebermos, permanecermos no seu caminho, nas suas instruções e também fazermos algo. O Senhor também fez alguns milagres, milagres da recriação. Sim! Quando nós... Capítulo 36, o versículo 26. O Senhor disse que estava nos recriando. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês o quê? Um coração novo. Arrancar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E porei um espírito novo em vocês, porque aquele espírito que nós nascemos com ele é um espírito tendencioso ao mal por conta do pecado original lá do Éden. Então o Senhor, além de trocar o nosso coração, troca também um espírito. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos, agir segundo o que ele escreveu e obedecer fielmente às minhas leis, as leis de Deus, as leis dessa vida que Deus nos deu. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus e eu os livrarei de toda a sua impureza. É Ele que vai nos ajudar a viver numa vida longe das impurezas. E eu serei o seu Deus. E eu os livrarei de toda a impureza, convocarei o cereal e farei multiplicar-se. É Ele que toma de conta. E eu vejo muita gente correndo atrás disso e daquilo. E as coisas não andando. E as coisas, vamos dizer, complicando. Por quê? Porque estão fazendo tudo errado. Não estão fazendo conforme o que o Senhor escreveu para mim e para você. Porque tudo isso o Senhor nos concede pelo seu Espírito. Ele retira o nosso Espírito e coloca o Espírito dele. E o nosso Espírito recebido, recriado, vai ficar em conexão com o Espírito Santo e automaticamente com Deus. São os dons do Espírito Santo que são derramados, são ativados na minha e na tua vida, que vai nos fazer viver uma vida plena, a vida de Deus. Porque se o nosso Deus é um Deus Espírito, um Deus espiritual, nós temos que nos comunicarmos com Ele, temos que entender como funciona. E através do nosso Espírito recriado, com o Espírito Santo, é que nós recebemos todas as instruções celestiais. Algumas pessoas dizem: minhas orações não têm funcionado, eu não tenho vivido esta vida, eu estou passando, vamos dizer no nosso linguajar, as lutas adversas da vida. Mas tudo isso, eu e você, se nós tivermos uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo, tivermos uma intimidade com o nosso maravilhoso Deus, que o caminho é Jesus, poderemos passar por tudo isso mais facilmente. Porque Jesus trouxe essa vida, uma vida para que nós vivêssemos
Vai ter lutas? Vai. Mas ele com uma vitória, que foi a vitória dele, ele nos dá as vitórias. Então, por meio de uma vitória, ele nos concedeu as vitórias das lutas e tribulações da nossa vida. E Jesus trouxe ao mundo o zoe de Deus, a vida de Deus, e entregou para a humanidade. Pois João inicia seu evangelho ali contando, e ele inicia exatamente com a palavra zoe. É citada mais de 130 vezes na Bíblia Sagrada, para que eu e você nós possamos entender que Deus preparou algo bem maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. É difícil viver? Sim, é difícil, porque nós estamos escutando, estamos vivendo mais o mundo fora. Mas quando você se achega para Ele, se pede, Ele vai começar a te dar revelações, Ele vai começar a te dar uma autoridade, Ele vai começar a te dar um poder, Ele vai começar a ativar os dons do Espírito Santo. Para quê? Porque Ele disse, eu vou para o Pai, mas se vocês ficarem sozinhos, vocês serão mortos. Aí Ele mandou o outro, o ajudador, para não nos deixar órfãos. E é por isso que nós temos essa garantia de uma vida plena, porque é Ele que nos concede. O mundo todo foi criado pela voz de Deus. O mundo todo foi criado. Deus liberava o seu som, haja luz. E o Espírito Santo, que já pairava sobre as águas, já pairava sobre as trevas, foi executando os comandos recebidos de Deus. O mundo tem ensinado que para você ter sucesso, você vai subindo de degrau em degrau. Sim, mas essa é a lógica. Essa é a lógica do mundo. É a inteligência humana. Perfeito. Mas quando às vezes a inteligência de Deus, a sabedoria divina, diz, ei filho, ei filha, para você subir, você às vezes tem que descer. O quê? Aí isso já entra em contradição, o que o mundo está dizendo, que é de degrau em degrau. E Deus está dizendo, às vezes você tem que descer para subir. E a gente pode pegar vários casos de pessoas que tiveram que descer, principalmente os heróis da Bíblia, para depois subir. Se você pega o caso de José, José desceu aonde? No poço. José desceu aonde? Tiraram a capa, tiraram suas vestes. José desceu aonde? José foi vendido como escravo. José ficou preso. Desceu aonde? A prisão subterrânea. Mas tudo isso aconteceu para um dia ele ser exaltado. E ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Por quê? Porque Deus faz assim. Ele às vezes contraria a sabedoria humana com as coisas que a gente chama as coisas loucas ou malucas. Ele confunde os sábios. Nós podemos ver outros casos. O do próprio rei Davi. Quem era o rei Davi? Ele desceu porque ele era o menor, era o caçula. Ele desceu. Ele desceu para cuidar das ovelhas, pois estava lá no pasto, no dia que foi marcado um encontro para se ungir ali o filho de Jessé, que seria o próximo rei de Israel. Mas ele estava excluído. Ele não estava na reunião, então ele teve que descer. Quantas vezes nós vemos que nós temos que descer para depois subirmos? E o profeta recebe de Deus. Não existe mais alguém? Sim, existe o menor, mas ele está lá no pasto, está cuidando das ovelhas. É esse que eu quero. Ei, filho e filha, é você que Deus te chamou, escolheu. Nós chamamos às vezes dos improváveis. Tudo isso é o quê? Loucura. Você acha que quando Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram jogados ali, naquela fornalha ardente, eles não tiveram que descer a fornalha, descer ao fogo, descer àquela situação? Sim. Mas quando nós descemos às situações, e nós temos Deus, estamos vivendo a vida de Deus, não importa a situação, importa é o que Ele faz. Subir novamente. São tantos casos. Nós podemos ver o caso de Naamã. Teve que descer 7 vezes as águas do rio. E o próprio Naamã disse, eu tenho águas mais limpas. Quantas pessoas estão dizendo aí no mundo,
Eu tenho águas mais limpas para descer. Mas quando o Senhor determina a sua ordem, a sua mensagem, quando Ele dá uma convocação, quando Ele diz, filho e filha, faça assim, compete a você a fazer. Não questione as águas, porque Naamã ali, a princípio, ele rejeitou. Ele não quis as águas sujas. Depois foi convencido. E todo mundo sabe que mergulhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Se ele tivesse desistido em qualquer uma delas, não teria vivido um sobrenatural de Deus. E Deus te chama, filho e filha, para viver um sobrenatural. Um sobrenatural que às vezes é o 7º mergulho. E nós sabemos o que aconteceu. Mergulhou e foi totalmente purificado, foi curado. E às vezes nós temos que descer. Descer conforme a instrução, a mensagem de Deus, para recebermos uma das partes desta vida. Quando nós vamos dizer assim, quando a gente descer, quando nós começarmos a viver esta vida Zoe, a vida de Deus que Ele deixou para mim e para você, nós vamos nos encher de fé, com todas as narrativas, com todas as promessas, com todas as provisões, com todos os sustentos, com toda a proteção. E assim nós vamos acrescentando a vida de Deus em nós. Por isso que nós falamos tanto, o justo vive pela fé. Porque esse viver dessa vida de Deus é de fé em fé, de glória em glória. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que nos conduz nessa vida de Deus, na vida Zoe. É em todas as dimensões, é em todas as situações, é em todas as medidas. Nós somos transformados, nós somos recriados, nós temos acesso à glória de Deus Pai. Nós nos enchemos com a sua preparação, nós nos enchemos com o seu poder, nós nos enchemos com a sua autoridade. Pois a vida de Deus ela é completa. A vida de Deus ela nos traz uma vida plena. Ela nos traz paz. Quantos aí estão querendo uma vida de paz? A vida de Deus ela nos traz justiça. Quantos aí não estão querendo viver uma vida justa, da justiça de Deus? A vida de Deus nos traz pureza, nos traz simplicidade, nos traz a humildade. Quantos aí estão querendo viver todas elas? A vida de Deus, ela nos traz força, nos traz coragem, nos traz saúde. A vida de Deus, ela é plena. Ela preserva o nosso corpo, alma e espírito. Ela recria corpo, alma e espírito. A vida de Deus, ela traz zelo, cuidado. Ela traz uma alegria. Ela aumenta a nossa fé. Ela nos dá um guia. Ela nos dá um mestre. Ela nos dá um ajudador. A vida de Deus nos traz satisfação. A vida de Deus nos traz e nos dá tudo. A vida de Deus nos dá vida. Vida em abundância. A vida de Deus vai nos inspirar a orarmos e termos orações respondidas. Pois é o Espírito do Senhor que está em comunicação com o meu e o teu Espírito. E as nossas orações
elas chegarão ao trono celestial, prontos para ser atendidas. O Salmo 119, Salmos, versículo 57. Só que a internet ficou um pouquinho lenta. O Senhor é a minha porção. Salmo 119, 57, a parte A. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção do tudo. O Senhor é a minha força. E o meu cântico é o 118, versículo 14, a parte A. A minha e a sua bênção é o próprio Deus quem providencia. Ele se manifesta através da vida Zoe em nós e se manifesta de diversas formas. Jesus, quando falou, eu sou a videira e vós sois os ramos. E a vida de Deus vem de Jesus, vem da videira. Se nós somos os ramos, temos que estar conectados, permanecidos, para sermos alimentados com a mesma seiva. Se Ele é a videira, nós somos os ramos, nós vamos ser alimentados por esta vida, a vida de Deus. E você acha que a vida de Deus é uma vida ruim? Não. É uma vida plena. E por que muitos não têm vivido essa vida plena? Porque falta às vezes cumprir, pedir. Só o Espírito Santo vai te revelar o que está acontecendo na tua vida. Porque cada um tem uma situação diferente. E eu te peço e declaro que você já peça e pergunte a Ele, para Ele te revelar como você receber essa vida plena de Deus. Porque isso você tem que perguntar para Ele. E Ele vai te mostrar algumas coisas, talvez para corrigir, para ensinar, para buscar, para chegar. Porque tem processos a serem cumpridos. Tem processos a serem executados. Tem, vamos dizer assim, fases a serem ultrapassadas. E a primeira fase é quando você é recriado, que teu espírito recebe o Espírito de Deus. E eu falei tanto em descer para depois subir. Se você vê o que Jeremias, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Jeremias 18, versículo 1. É uma narrativa bastante conhecida, mas eu quero trazer aqui num contexto que nós estamos falando. Para que eu possa receber a vida de Deus, às vezes é preciso passar por um processo. Assim como o profeta Jeremias passou por um processo. Se você vê Jeremias 18:1, ele diz, esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, veio o quê? Uma palavra de Deus para entregar a um profeta. E o profeta recebe, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vá aonde? A casa do oleiro e você ouvirá a minha mensagem. Deixa eu fazer só um contexto aqui. Imagine aí Jeremias, um profeta conceituado, recebe uma mensagem de Deus e diz, vá ali àquela casa de um homem simples. E ele deve ter imaginado, casa do oleiro, chegar lá eu vou encontrar o quê? Um homem sujo, de barro, de poeira. O que esse homem tem para me ensinar? Isso é uma conjectura, tá, gente? Porque às vezes eu e você, nós recebemos instruções de Deus de vir à casa do oleiro, de vir à igreja, de vir àquela congregação, de vir ali. E às vezes nós olhamos e pensamos, ali tem tanta gente impura, tem tanta gente suja, tem tanto cacos quebrados de telhas, de tijolos, até de próprios vasos, e não queremos ir. Mas o Senhor disse, vá, desça à casa do oleiro.
Não olhe as circunstâncias, não olhe o que é que está lá, mas vá, porque lá você vai receber a minha mensagem. Não é você vai receber a mensagem do homem simples, da pessoa suja. Não. É a minha mensagem que vai ser passada por meio de uma pessoa simples. E aqui Jeremias disse: então fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando com a roda. Eu vi trabalhando com o quê? Com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vamos só ver mais uma parte desse processo, porque às vezes eu e você, nós queremos uma vida de Deus, uma vida completa, uma vida plena, mas Deus às vezes nos diz: ei filho, desça ali a casa do oleiro, e às vezes nós não queremos descer do patamar de onde estamos. Às vezes é a profissão que nos coloca num patamar alto, e às vezes Deus diz: ei filho, desce daí. Hoje nós podemos dizer: desça do salto. Tem tanta gente de salto aí. Às vezes o Senhor diz: ei, desça do altar. Ei, desça desse lugar, desça. Porque às vezes é nos locais simples que nós aprendemos a mensagem de Deus. Porque às vezes eu e você, nós falamos ou pensamos: eu vou aprender de alguém que tem uma função mais simples do que a minha. Quantas pessoas não pensam assim? Quem é esse homem que pode me ensinar? Que tem algo que possa me acrescentar no meu aprender? Mas para você viver uma vida de Deus, às vezes é preciso a gente descer para depois subir. Descer a um lugar simples, onde só tem barros, cacos, homem sujo de lama. No natural, ninguém quer ir a um lugar desse. Mas como é o Senhor que está mandando? Jeremias disse: eu obedeço. E você, filho e filha, tem obedecido quando o Senhor tem te mandado a lugares simples? Há lugares, às vezes, que estão sujos. O que o Senhor está mandando eu fazer e você fazer. Vamos fazer. Vamos fazer para quando nós subirmos, quando uma hora Ele possa nos exaltar. E se não exaltar, não tem problema, é Deus. A forma que Deus trabalha, às vezes, é essas formas loucas. E confunde esses sábios. Assim como eu citei um pouquinho. Porque o mundo tem oferecido tanta lógica. O mundo tem dito: olha, para ter é assim, assim, assim. E você esquece de seguir o manual da vida, que é onde nos diz, é onde nos mostra, é onde nos testifica. É onde a vida de Deus, ela é sobrenatural sobre a minha e a tua vida, quando nós seguimos os princípios, quando nós seguimos o que Ele escreveu para mim e para você. Porque muitas vezes nós não vamos estar nessa reunião, assim como Davi não estava na reunião de ser ungido. Mas o Senhor é quem disse: olha, ninguém dessa reunião aí eu quero. Eu quero alguém que está lá. Talvez no lugar mais simples. Aquele que está um pouquinho no anonimato, sem poder se mostrar em todas as mídias, que hoje no normal é. Mas é Ele que eu quero. É Ele que tem um coração puro. É Ele que tem um coração segundo o que Deus deseja de mim e de você. E o oleiro ali, ele pega o barro e começa a construir na roda a obra-prima, o vaso. Mas antes de chegar aquele momento, ele foi buscar o barro. Ele trouxe o barro. E o barro, a maioria das vezes, vem com as pedras, sujeiras, vem com todo tipo. É preciso dar um trato ali. E às vezes, quando eu e você que somos barro, chegamos à igreja, chegamos à casa do oleiro, estamos tão sujos, que é preciso que o oleiro ele comece a fazer parte do processo, aí limpando o barro, a peneirar o barro,
E às vezes eu e você, nós não entendemos esse processo na nossa vida. E Ele vai fazendo o processo até derramar a água. Até o quê? Derramar a água. Gente, o derramar da água no barro, se eu e você nós somos barro, esse derramar da água é o Espírito Santo na nossa vida. Pegou a revelação? É nesse momento da preparação ali. Vamos recebendo a água. E quando já está no processo pronto para colocar lá, às vezes, mesmo com a água, o barro ele apodrece. Porque está no processo, ele não está pronto. Quantas pessoas recebem o Espírito Santo, nós falamos o batismo, mas não se deixa completar o processo e pode apodrecer. E quando ele faz ali, coloca na roda, gente, deixa eu dar mais outra revelação para vocês. Você sabe o que é a roda na minha, na tua vida? Se nós somos o barro, somos colocados na roda. É o tempo. Talvez o tempo dessa vida aqui na terra. É preciso que o oleiro ele vá com as suas mãos nos moldando, nos construindo. Às vezes molhando, colocando mais água para dar mais forma, para dar mais brilho. E quando aquele oleiro viu, percebeu que estava... Jeremias observou e viu que estava bonito, viu que estava lindo. Mas de repente o oleiro... É porque às vezes tem uma impureza, tem uma rachadura, tem alguma coisa que é preciso refazer. E às vezes nós temos que descer de novo para depois subirmos para a roda, para se completar o processo de Deus. Nós somos a obra-prima do Criador. Jeremias foi convidado aí a olhar todo aquele processo. Ele chega, ele não bate na porta, porque a porta está aberta. Ei, filho, a casa do oleiro sempre vai estar com as portas abertas para ti. Se tu és barro, se tu estás sujo, não importa, só venha para ser moldado, para ser refeito, se for o caso, para que se torne a obra-prima, para que você comece a receber essa vida de Deus, para que Ele possa estar te moldando, construindo. Porque depois de pronto, bonito ali, ainda tem que passar por algumas fases, passar por fogo. Quantas pessoas não estão querendo ir para as fornalhas, o fogo? Mas o fogo é um processo que deixa o barro, a obra, o vaso forte, mais bonito. E nas mãos do oleiro, o oleiro sabe toda a face, até a obra-prima estar completa. Vaso para se encher e derramar. Para nós termos a vida Zoe, a vida de Deus, às vezes temos processos semelhantes. Mas é no momento certo, naquele tempo da roda. Agora se deixe. Nesse momento em que o Senhor está moldando, o Espírito Santo está nos tirando às vezes as impurezas no processo da purificação, da santificação. É o tempo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, deixe Ele agir, deixe Ele ser seu guia. Tem tanta gente que recebe, mas não deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deus diz para Jeremias: porventura eu não posso fazer assim com a casa de Israel, como barro na mão do oleiro. Assim era aquela nação a qual Deus estava dando forma. Ei, filho, é a minha vida e a tua vida que Deus está nos dando forma, está nos moldando. É o poder de Deus quando desce ali, que é o próprio Espírito Santo, a sua unção, a sua virtude.
é que vai nos transformando, é que vai nos transportar para as prateleiras, é que vai nos levar a viver uma vida plena, a vida Zoe. Você lembra daquela narrativa que Ezequiel, pelo Espírito, foi levado ao vale de ossos secos? E o Senhor pergunta: pode estes ossos voltarem a viver? E os ossos eram sequíssimos. No natural, eu e você poderíamos ver uma situação e dizer: essa vida não pode, está tão sujo, está tão seco. Mas não é um Deus sobrenatural, não é um Deus que cria, que fala. Porque ao falar, você está carregando o som da criação. E assim foi dando as instruções até se formar. Se era vamos dizer, um cemitério, um exército de ossos secos, virou tudo barro, porque ainda faltava algo. E o Senhor disse: sopra. E quando soprou, veio o Espírito, veio a vida. E às vezes você pode estar no meio de um vale de ossos secos, você pode ser parte de um osso seco, mas o Senhor está dizendo: filho e filha, deixe eu soprar, ou vai receber as instruções para receber a mensagem. E houve vida, gerou vida. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida, nas áreas que estão ressequidas. Poderá esses ossos terem vida? Sim, poderá sim. Vamos ver se eu consigo abrir aqui em Provérbios 30. Versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem embrulhou as águas em sua capa, quem fixou todos os limites da terra, qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Profundo, né? Descer à casa do oleiro, você ouvirá a minha mensagem. Ei, filho e filha, porque está tão difícil de você vir à casa do oleiro? Aquela época também era uma época difícil, era muita apostasia. Mas Jeremias, o profeta, ele foi levantado para o povo se firmar na presença de Deus. E hoje também nós estamos sendo profetas, assim como Jeremias foi. Nós estamos convidando o povo a vir à casa do Senhor, à casa do oleiro, a se firmar em sua presença e receber a vida que Deus tem para mim e para você. Mas às vezes é preciso também passarmos por um processo, arrepender-se dos pecados, seguir as suas instruções. O povo só queria profetas naquela época, profetas que falassem coisas que eles queriam escutar. Mas quando Jeremias começa a falar e exortar e dizer o que Deus queria e não o que o povo queria escutar, as pessoas não queriam ouvir os profetas e eram rejeitados. E hoje tem muita gente rejeitando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, e sim a vida. Mas tem processo pelo Espírito Santo. Olha, tem momento que o barro ele é pisado, ele é amassado, para eliminar as bolhas. Tem tantas bolhas nas nossas vidas que às vezes ele tem que ser esticado, ganhar elasticidade, para não quebrar fácil. Às vezes é necessário misturar com palha, mas todos são colocados na roda do oleiro. Mesmo já feito, pode ser desmanchado. Deus é o oleiro da minha e da tua vida. Nós somos o barro. A roda é o tempo.
Nós fomos feitos do barro e do barro nós voltaremos. Mas todo o processo da curtição, todo o processo da nossa vida, para nós chegarmos e termos uma vida plena, ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que muitos não têm vivido em plenitude, porque está vivendo só partes do processo. Eu te convido a viver, a pedir ao Espírito Santo para te revelar, para viver o processo completo. E sim, esta vida plena. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é majestoso. Deus é o Senhor da roda, Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor que constrói, que recria. Deus é o Senhor que destrói. Eu e você, nós não somos rejeitados por causa das nossas falhas, nem pelos nossos defeitos. Deus disse que das trevas resplandeceria a luz. Porque se o mundo estava em caos, se o mundo estava em trevas, o Filho veio para trazer luz na minha e na tua vida. Nós temos esse tesouro que é Jesus, cravados em vasos de barros, templo do Espírito Santo. Nós temos, nós somos. Por que nós somos barro e não somos uma casa forte? Para dizer que Deus é o oleiro, Ele pode nos reconstruir a qualquer momento. Por isso que é o tesouro, o Espírito Santo em nós, em vasos de barro, para que a qualquer momento Ele possa nos reconstruir. Ele é o oleiro. Deus está nos transformando. Deus está te convidando para te tornar. Se tu estás fraco e forte, se tu estás em último, Ele te trazer para o primeiro. Se você está embaixo, porque desceu, Ele te levantar e exaltar. Assim é o processo de Deus. Se você está sendo perseguido, Ele te ajudará. Pai, eu te rendo graças, porque hoje tu começou a nos ensinar que tu tens uma vida melhor para os teus filhos e filhas, mas que a maioria não estão usufruindo desta vida em plenitude. Se Jesus veio trazer esta vida zoe, a vida plena, a vida em abundância, eu declaro que através do Espírito Santo, Ele possa estar cada vez mais te mostrando em que parte do processo você está e te ajude a você descer, a você subir, para você viver uma vida em abundância. A vida de Deus na tua vida. Pai, eu te rendo graças e mostra a cada um filho e filha como ter e viver e como receber esta vida de Deus aqui e agora. Essa é a minha declaração. Recebe em nome de Jesus. Espírito Santo, revela. Espírito Santo, derrama sobre teus filhos e filhas. Troca esses corações de pedras em corações de carne. Recria esse Espírito. Derrama mais da tua unção, do teu poder sobre teus filhos e filhas. Traz a cura agora nesse momento. Recria todo este corpo, todos os órgãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem e desejem receber a vida de Deus para a tua vida aqui na terra. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, no momento de reconciliação. Fiquem na paz.